o pão nosso, vinha de luz, fonte viva, ceifa de luz, caminho, verdade e vida e palavras de vida eterna, que são os tesouros que nós queremos comentar. Mas o mais interessante é que esta mesma coleção que inspirou o canal Portal do Consolador a produzir essas preciosidades, inspirou também uma outra iniciativa, altamente louvável, altamente importante. Da mesma forma que eu estou falando aqui com entusiasmo com vocês, né? Dada a impressão, a repercussão que esses conteúdos produzem no nosso coração, ativando o nosso raciocínio, nos fazendo pensar, né? E revelando toda a sabedoria desse grande espírito Emmanuel, várias iniciativas surgiram desse propósito. Muitos espíritas estudiosos produziram conteúdos que levassem a difundir essa produção do grande Emmanuel. Mas, entre essas iniciativas, além do canal que nós citamos, está esta outra iniciativa, do grande escritor e educador Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Esse livro, recém-lançado pela editora O Clarim, aqui de Matão, Ante o Divino Mestre, que traz o subtítulo Jesus, Emmanuel e o Evangelho, e que o Marco fez. Sensibilizado também o nosso querido amigo Marcos, que é um educador, que é um escritor com vários livros publicados, que mantém canais de YouTube, nas redes sociais está presente com pequenos clipes também. O nosso Marcos de Mário, também encantado, estimulado pelo conteúdo daquela coleção que eu estou me referindo há bastante tempo aqui, ele produziu esse livro. E como é que ele elaborou esse livro? Vejam o subtítulo: Jesus, Emmanuel e o Evangelho. O nome do livro, Ante o Divino Mestre. O Marcos teve uma iniciativa brilhante. A sua ideia foi brilhante. Como são 6 livros, você faz a conta aí. 6 vezes 180 capítulos. Se fosse 200, era 1.200 capítulos, né? Então, menos 120, que é 6 vezes 20, 120, 1.200 menos 120 vai dar 1.100 e alguma coisa, né? 1.080, né? Então, são 1.080 capítulos. O que ele fez? Ele pegou os 20 primeiros capítulos de cada livro, daquela série que eu mostrei para você. Ele pegou, selecionou, né, os 20 capítulos de cada um daqueles livros, são 6, cada um deles tem 180, então ele pegou os 20 primeiros de cada um. Ora, esses livros, como dissemos a vocês, são livros que falam exatamente, comentam trechos do Evangelho. E então, o que ele fez? Ele pegou os 20 capítulos de cada livro e extraiu uma frase de Emmanuel, que, por sua vez, já tinha destacado um trecho dos evangelistas. Então, ele extraiu uma frase de Emmanuel para fazer capítulos do seu livro. Ele fez na sequência. Os primeiros 20 capítulos referem-se aos primeiros 20 capítulos de um daqueles livros. Não me lembro a ordem agora. E realmente ele comenta a frase, ampliando, mastigando mais para o leitor. Então, ele fez isso com os 6 livros, 20 capítulos de cada um. Pegando uma frase de Emmanuel, repetindo a frase do Evangelho que Emmanuel põe em destaque, e aí ele traz o comentário dele, um autor consagrado, Marcos de Mário, comentando aquele trecho, aquela frase de Emmanuel. Então, ele, 6 vezes 20, são 6 livros, pegou 20 de cada um, 20 capítulos de cada um, 20 frases de cada capítulo. Então, ele fez um livro com 120 capítulos. 120 capítulos igualmente compactos, como fez Emmanuel. São capítulos curtos, de uma página e meia, mas valorizando. Vejam que ele abriu uma perspectiva aí, e é a intenção dele continuar, né? Porque ele pegou 20 de cada. Então, está faltando ainda 160 capítulos de cada livro. Vocês vejam a profundidade e o alcance. Então, ele elaborou aqui um livro de 120 capítulos para comentar frases de Emmanuel que estão nos primeiros 20 capítulos de cada livro. Então, veja que iniciativa extraordinária.
Veja que iniciativa brilhante, culturalmente falando, doutrinariamente falando, para expandir aquele conhecimento de grande profundidade já trazida por Emmanuel. Então a gente percebe a sabedoria desse espírito capaz de inspirar essas iniciativas, porque conforme a gente vai tomando conhecimento desses conteúdos trazidos pela sabedoria desse grande espírito vinculado ao planeta, vinculado ao espiritismo, à mediunidade, né? Inspirou várias ações. Eu citei duas. Citei aqui o Portal do Consolador e citei a iniciativa do Marcos de Mário. Mas Emmanuel é alvo de muitos estudos. Se a gente fizer uma pesquisa, se nós fizermos uma pesquisa na internet, vamos descobrir vários estudos sobre os seus livros. Eu mesmo, com Marcos de Mário, fizemos uma série do livro Pensamento e Vida, uma playlist específica, estudando cada capítulo em episódios mais curtos, né? Episódios de até 30 minutos, está disponível no meu canal. Mas muitos autores fizeram outros estudos, se debruçaram sobre as suas obras para estudar esse conteúdo incomparável do grande Emmanuel. Particularmente, eu também, na minha pequenez, considero Emmanuel um gênio. Considero ele um sábio, com a capacidade que ele tem de, em poucas palavras, ensinar profundamente. A capacidade narrativa que ele também colocou nos romances clássicos, mas na capacidade científica, filosófica, moral, que ele colocou naquelas obras que a nossa Denise Lino, lá da Paraíba, selecionou aqui para nos apresentar esses agrupamentos. Estudos do Novo Testamento, estudos da codificação, estudos intertransdisciplinares à luz do Espiritismo e os romances clássicos. Quer dizer, cada livro desse, gente, são 149, fora os que saíram depois, de junção, de organização, de preparo. Então, vejam vocês, o Marcos Amaral, que aqui está acompanhando, Marcos, um abraço para você, muito obrigado pela sua presença, está se lembrando também do livro Roteiro, que é outro livraço, né? Aliás, né, Marcos, até eu estou fazendo confusão agora, foi o livro Roteiro que nós fizemos, não Pensamento e Vida, eu e Marcos de Mário fizemos o livro Roteiro, eu até troquei as palavras, obrigado, Marcos, por corrigir. Esse livro Roteiro é outra obra espetacular. Então, esse conteúdo demonstra a sabedoria do espírito, a evolução do espírito. Um espírito que se debruçou sobre esse conteúdo do Evangelho e da doutrina espírita, respondendo questões variadas. E nós vemos, infelizmente, iniciativas tentando desvalorizar o esforço de Emmanuel e a mediunidade de Chico, o que contraria o bom senso. Aqueles que atacam a sabedoria de Emmanuel e a mediunidade de Chico não sabem o que estão fazendo. Por gratidão, nós deveríamos respeitar a produção intelectual, doutrinária evangélica desse espírito e procurar conhecer esse trabalho. Porque ele se constitui, no próprio título do livro que o Marcos Amaral lembrou aí, é um roteiro para nós profundo. Nós temos o nosso Marcos aqui, que está produzindo um trabalho em torno das obras de Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier. Então, obra a obra, estudando capítulos em episódios distintos para o vídeo não ficar longo, estão à disposição, no canal Amigos de Nosso Lar. Então, vejam, o médium por si só, reconhecidamente um sábio também, reconhecidamente pela sua bondade, humildade e capacidade de uma mediunidade ímpar, não poderia ser outro para um espírito desta categoria, como é o nosso Emmanuel. Então nós temos que agradecer imensamente a esta parceria, né, a esse trabalho de Emmanuel através do médium Chico Xavier. Realmente se trata de um diferencial para a nossa história brasileira, para a história da doutrina espírita no planeta, e, naturalmente, um riquíssimo acervo que está à nossa disposição.